Bom dia a todos, bom dia. Bom dia a Bom todos, vamos dia. dar uns minutinhos aí. Bom dia, Eduarda, tudo bem? Obrigada por estar com a gente aí, a todos que escolheram estar conosco, né, nessa manhã. Obrigada por estarem aí para trocar essa experiência aí sobre vários temas importantes, né? Vamos dar início aqui, as pessoas vão entrando aos pouquinhos. O principal objetivo aí desse evento é a gente trocar, ter algumas trocas, né? Então, vocês estão fazendo parte aí do painel Unimed 5.0, que a gente veio aqui justamente para trocar uma ideia sobre transformar os desafios em oportunidade. Acho que esse é o nosso dia a dia e a grande importância aí da tecnologia, criando valor para o negócio. Sou Grazi Rossato, CEO e founder da ViaFlow, uma empresa focada em design de processos, automação, dados, inteligência artificial, para a transformação de negócios e muito focado em pessoas, processos e tecnologia. E é essa a fórmula aí que a gente vem conversando bastante, nem tudo é sobre tecnologia, né, Shida, Cris? Então, hoje eu estou com dois grandes profissionais de mercado, os quais eu admiro profundamente aí, que eu acho que é sobre isso, né? A gente ter pessoas que a gente admira perto da gente. Então, Shida, muito obrigado por estar com a gente, Cris também, né? Shida, então, é um engenheiro industrial, tem mais de 20 anos de experiência em liderança de tecnologia e inovação. Ele atua em grandes organizações, em grandes organizações como o Votorantim e Unimed Nacional, e tem como propósito principal ajudar, desenvolver e impactar positivamente a vida das pessoas, sempre focando na criação de valor. A Cris, então, é especialista em estratégia, inovação e transformação de negócios. Então, a Cris é a nossa head de design para transformação de negócios aqui na ViaFlow e tem experiência em grandes clientes, né? E também muito expert em Unimedes, né? Cris conhece bastante desse ecossistema, além de, obviamente, de Vale, Randon, Sebrae e Seara, né? E seu propósito é abrir olhares para gerar mudança, transformação e impacto positivo nas pessoas e nas empresas. Então, Cris e Shida, obrigada aí para a gente estar junto hoje. Certamente esse material aí vai ser muito rico aí para a gente deixar disponível para outras pessoas. Tem algumas pessoas aí conhecidas. Shida, começo então te perguntando, né, uma pessoa que tem uma super experiência aí de mercado e o impacto que você enxerga sobre a questão do design de processos na Unimed Nacional como um todo e para a rede, né, Unimed de forma geral, como é que você entende a área de processos, a importância do redesign de processos antes da tecnologia? Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso, seria bacana. Bom dia a todos. Grazi, obrigado pelo convite. Acho que é um prazer estar aqui, compartilhar um pouquinho da experiência, aprender também com todos vocês, né? E entrando um pouco na sua pergunta, eu costumo dizer, né? Ela não tem uma figura isolada atuando sozinha, mas a gente tem que ter uma sincronia desde a estratégia, né, ou seja, no conceito de arquitetura corporativa, até fazendo todo um cascateamento para a organização. E nisso, a parte de design de processo ela é fundamental, né? E não simplesmente fazer um design de processo isoladamente, mas ela tem que estar vinculado com a criação de valor da estratégia. Quando eu digo estratégia, a gente está falando não só a ambição, mas o apetite, né? Uma coisa é, desejo estar em tal lugar em 5 anos, outra não, eu quero estar em 2 anos. O apetite muda tudo também, e isso impacta muito numa visão também de como a empresa deseja se posicionar, balanceando toda a estrutura, né? Não olhando só uma área, né? Exemplo, vamos lá focar em cliente, mas não basta só olhar cliente puramente, sem olhar, no nosso caso, toda uma jornada assistencial, né? A gente tem sim um risco balanceado, por isso que a parte de design de processo, ela ajuda a dar essa visão de ponta a ponta e muito também de uma visão fácil da calibração, né? Da estratégia da organização, das alavancas anuais, né? E com base nisso também fica
muito mais fluido depois buscarmos as melhores soluções, né, que a organização precisará. Quando eu digo melhores, não é a melhor que tem no mercado, mas é a que vai realmente ser muito assertiva e vai trazer a criação de valor potencializado do que a empresa precisa. Legal. Você me deixou um gancho aí para eu puxar a Cris aqui. Cris, muito do design é focado na questão do cliente, né? Então, a gente fala muito aí de customer centricity, basicamente o que o Shida trouxe aqui, ele falou indiretamente de cultura e apetite de inovação das empresas, né? Mas eu acho que uma estratégia de inovação focada no cliente. Então, queria te ouvir um pouquinho sobre isso, né? De que forma você acha que o design também pode contribuir aí, né? E todo o processo para que a gente consiga fazer o trabalho totalmente focado no cliente, né? Ou grande parte focado nele como centro. Obrigada, bom dia a todos, bom dia Grazi, bom dia Shida, bom estar aqui contigo nesse painel, né? Quando a gente fala do design, a gente sempre coloca dois grandes elementos, né? Que é projetar algo para alguém. Então, aqui a gente coloca já esses dois elementos, que é um método, e esse alguém que eu preciso, então, me aprofundar e conhecer o que é valor para essa pessoa. Então, fazendo aqui uma conexão com o que o Shida trouxe, sim, a gente ter um profundo conhecimento de quem é essa pessoa que é nosso cliente, conhecer também quem são as nossas pessoas internas, o que é importante para as nossas pessoas internas, mas nunca esquecer da nossa estratégia, né? A gente precisa estar focado na nossa estratégia para poder fazer todos esses desdobramentos. Então, eu sempre digo, vamos falar aqui de sistema Unimed, é a gente pensar, por que uma pessoa compra um plano de saúde? E eu acho que a partir dali, conectado com aquilo que o Shida trouxe da nossa jornada assistencial, é a gente desenhar os nossos serviços, os nossos processos internos para gerar valor para o cliente, porque foi por isso que ele comprou o nosso produto e o nosso serviço, e gerar valor para a organização, porque a empresa ela precisa ser, né, ela é uma entidade que precisa trazer lucro. Obviamente que aqui no sistema Unimed a gente está falando de uma cooperativa, mas ele é, então, um valor para o negócio. E o design nos ajuda a conectar esses dois elementos. Entender o que é valor para o cliente, por que ele escolheu a gente, e organizar a nossa estrutura, né, a nossa empresa, para que a gente atinja os nossos objetivos, gerando valor para o cliente e gerando valor para a nossa empresa, né, para a nossa cooperativa. Legal, é que a gente está falando de um painel que foi promovido, né, pela UiPath, então em parceria com a própria UiPath, que trabalha muito fortemente com a parte de automação, né, inteligente, também muito focado na parte de RPA, e grande parte aí dos processos que a gente vem conversando, né, Shida, pensando em co-irmãs, né, quando a gente pensa em replicação, quando a gente pensa em priorização, né, imagino que o dia a dia aí seja bastante corrido, e existem áreas e processos que devem ser priorizados, né, para conseguir trazer aí mais eficiência e competitividade. Conhecendo o ecossistema como um todo e tendo participado aí de importantes projetos, né, e conhecendo a realidade dessas co-irmãs, assim, o que você acha que deveria ser olhado, né, e o priorizado em projetos como esse? Bom, acho que primeiro de tudo, né, olhando como um sistema Unimed, né, como você mencionou, né, eu passei por muito tempo no Grupo Votorantim, ajudei a criar um centro de serviço compartilhado também, toda uma sinergia como instituição, como grupo. Entrando aqui na Unimed CNU, né, acho que casou muito bem também a iniciativa do que a gente chama de projeto Sinergia, que é conduzido pelas casas nacionais. Então, no projeto Sinergia, olhando primeiro, né, no âmbito maior aqui, como instituição, ele tem como objetivo realmente, né, alavancar para trazer uma competitividade como sistema Unimed, né? Ela dá ter essa escalabilidade e deixar o sistema Unimed mais forte, né, e competitivo. E lá temos várias pautas, né? Várias pautas desde sinergias contratuais,
até sinergias de um repositório único de registro eletrônico da saúde para dados clínicos, até mesmo, né, consolidação e convergência de plataformas que são chaves para ter a competitividade como sistema Unimed. Isso estamos falando no âmbito muito mais alto, né? E que não é tão alto, até porque temos vários contratos que hoje replicamos lá e que hoje uma singular menor não teria condição de ter as mesmas condições comerciais e hoje podem acessar o portal, né, do Sinergia. Mas tem outro lado, que é o nosso dia a dia, né, o dia a dia da nossa operação, e todas têm boas práticas, né? E não só boas práticas, acho que a gente também tem as lições aprendidas que devem ser compartilhadas, né? Não é só o que deu certo, mas o que não deu certo às vezes é tão rico quanto, né? Então acho que o fomento da troca de informações e da, e da sinergia entre as casas do sistema Unimed, assim, só temos pontos positivos, né? Tem muitas Unimeds que hoje nós aqui acabamos trabalhando juntos. A gente até combina, ó, eu estou tocando essa demanda, a hora que fica pronto eu replico. E a hora que ele estiver fazendo, ele já me notifica, eu replico. Isso acontece, principalmente quando você tem plataformas similares, né? Isso a gente acaba fazendo muito aqui na Unimed CNU, e da mesma forma, né, a gente chegou a conversar um pouquinho, né, Grazi, do que nós fizemos já de RPA na nossa esteira de desenvolvimento de RPA. Nem todos os processos são idênticos, mas eles podem ser parecidos, né? O que a gente pode, entre nós aqui, ter talvez um portfólio de catálogo de RPAs desenvolvidos no sistema Unimed, e que a gente pode acelerar, né, um desenvolvimento para uma casa ou outra, né? Imagina se todo mundo, né, contribui enriquecendo esse catálogo, rapidamente a gente consegue dar uma competitividade maior como sistema Unimed. Então, o compartilhar é algo que eu acredito, é algo que eu sempre trabalhei e é o que a gente tem tentado aqui fortalecer também, né, principalmente via sinergia, e tem pautas que não estão no sinergia, como esse exemplo que eu citei, e que isso não impede da gente estar compartilhando informações entre as singulares. Legal. Shida, o propósito da Via Flow é basicamente criar tempo para as pessoas, melhorar o resultado das empresas. Vou dizer que a gente foi muito feliz quando a gente criou isso, e hoje o que a gente vem disputando muito dentro das empresas é o tempo das pessoas, né? Então, assim, hoje as pessoas estão sem tempo para poder tocar todos os desafios que o negócio vem trazendo e apresentando. Então, queria que você falasse um pouquinho, né? Porque eu acredito muito que a automação ela acaba liberando o tempo das pessoas para poder inovar. Então, queria te provocar aí como é que você equilibra esses pratos, né? Regulação, né? Tem várias coisas relacionadas ao tema que você simplesmente tem que cumprir. O dia a dia, que já é muito pesado, né? Porque são muitos processos, é muita coisa para fazer, e ao mesmo tempo uma agenda de inovação. Então, eu queria saber se você entende que a automação tem conseguido de alguma forma um time mais enxuto também, né, com os desafios que se apresentam, tem sido um alavancador aí para a inovação dentro da Unimed CNU, né? Bom, o clichê que todo mundo sabe, né? A hiperautomação realmente, né, vai ajudar a transformar uma empresa de uma empresa com foco no transacional e ter um pouco mais de tempo pro analítico, né, pro tático. Todavia, como a gente faz isso, né? Acho que esse é o desafio. É fácil todo mundo fala muito, temos que ter uma estratégia digital, temos que trabalhar com hiperautomação, temos que trabalhar com IA e agentes. Mas o como a gente faz, né? Acho que esse é o ponto, de dor para muitas organizações. Aqui eu vou dar um passo para trás na sua pergunta, né, Grazi? Primeiro ponto né, nós tínhamos também aqui não só uma área de TI, mas as operações muito engargaladas e sendo consumidas pela operação. Não se existia condições de pensar em fazer diferente, era uma questão de
sobrevivência de fazer, né? Então, a primeira coisa que eu acabei fazendo foi reorganizar, né, equipe, transformando realmente, né, no modelo de uma estrutura que a gente chama de bimodal, né, é algo que eu já venho praticando desde 2015. Então, o que que é o bimodal? É a gente preparar a estrutura, primeiro de tecnologia, e depois a gente foi provocando a organização para que ela também seguisse no conceito da ambidestria, né, é ter uma área que respira, toca com maestria a operação, com foco na experiência do usuário. Tá? Por que foco na experiência do usuário? Não é simplesmente fazer, no caso, no exemplo de tecnologia, mas isso serve para qualquer área, não é fazer o que TI tem como core, que é deixar o sistema no ar, o link no ar. Esse não é o nosso objetivo. O objetivo da área de tecnologia da CNU é exatamente ter toda a continuidade do negócio, uma plena experiência, né, tanto para os nossos usuários internos como os beneficiários e clientes. E para isso, a gente tendo essa estruturação de um time de operações que mantém a luz acesa 24/7, rodando com maestria, você consegue ter um time que vai fazer a transformação e um time que vai olhar muito mais a estratégia, né? Você consegue organizar a estrutura para que a estrutura não seja consumida pela operação. Então, esse ponto de partida é fundamental, e com isso você consegue também, através, né, como eu mencionado anteriormente, estratégia, design de processo, você consegue fazer toda uma análise e um detalhamento de onde estão os reais gargalos e quais são as principais iniciativas e suas respectivas criações de valor. Então, ela ajuda a orquestrar a organização como um todo, seja num pipeline de priorizações, ou seja mesmo, né, provocar a organização em fazer diferente e não fazer o que está sendo pedido isoladamente, né? Então, a gente consegue ser realmente uma área que olha o todo e ajuda a contribuir na criação de valor para o negócio e não para a área de tecnologia. Estou usando TI como exemplo, mas isso serve para todas as áreas, né? Então, acho que esse é o primeiro passo de ajudar a organização a ser uma organização ambidestra, para assim a gente conseguir, né, começar a rodar a engrenagem para essa pauta de transformação, né, sem cair a operação, muito pelo contrário, evoluindo cada vez mais a operação. Tá? Legal. Cris, nas tuas andanças aí, né, que a gente faz um trabalho muito bacana em várias Unimedes, hoje de alguma forma a gente já tem no portfólio aí 64 Unimedes, né, atendidas e que a gente consegue diversos tamanhos, né, Cris? Eu acho que através dessa parceria aí com a Unimed do Brasil, com a Unimed Santa Catarina, a gente acaba de alguma forma entendendo um pouco da realidade de várias Unimedes do ecossistema. Então, como é que você está enxergando ali se existem pontos similares, né, se os problemas se repetem, e mais do que isso, né, você escuta o cliente da Unimed, né? Então, o que que você pode compartilhar aí de similaridade entre todas essas andanças aí, até para contribuir aqui com o nosso papo hoje? Sim, Grazi, a gente circula bastante por esse Brasil afora, né? Estando presencialmente nas Unimedes. Eu só queria retomar um ponto aqui do que o Shida traz, que ele conta ali toda a forma como ele estruturou a área dele, e eu acho que tem obviamente que a CNU hoje ela é uma das maiores Unimedes do Brasil, e a gente vai em Unimedes de todo o porte, que muitas vezes não tem condições de ter um time específico para tratar de estratégia, de inovação, e aquele time que está ali no dia a dia, cuidando que a operação aconteça, né? Muitas vezes é a mesma pessoa. Então, aqui, né, vendo aqui no chat algumas pessoas que eu conheço e que têm esse desafio também de estar no dia a dia, não se tornar só uma pessoa tarefeira, vamos dizer assim, que essa pessoa também entenda que ela precisa deste tempo para olhar a estratégia,
para olhar a inovação e pensar na sua, não somente naquilo que ela está atuando, mas também trazer uma visão sistêmica de tudo, né? Conseguir entender como que é, o que acontece, qual é o impacto da minha atividade nessa entrega da melhor experiência para o usuário que o Shida trouxe, né? Seja este usuário o nosso beneficiário, seja este usuário a pessoa que faz a gestão do plano, que é o qual a gente atua muito, né? No RH Experience e no RH mais Unimed, e também, né? O nosso beneficiário, o nosso colega ali do lado. Mas trazendo aqui, Grazi, né, a tua pergunta, o que a gente encontra muito de similaridade é esse desejo das Unimedes de prestar o melhor serviço ao seu beneficiário, né? E aí a gente encontra algumas questões que são muito parecidas em todas as Unimedes, que é, então, o guia médico, né, Shida? Ali o aplicativo, né? É a questão das coparticipações, é a questão do acesso à agenda ao prestador de serviço. Quando a gente está falando aqui dos nossos gestores dos planos, é a gestão da sinistralidade, a gestão do custo, né, Shida, que é uma coisa muito importante para a manutenção do plano. Hoje a gente sabe que entre 70% a 80% da carteira do sistema Unimed ele vem de contratação de pessoa jurídica, né, de empresas contratando, e que precisam desta sinistralidade para conseguir manter este plano. Então, acho que essas são algumas das questões muito importantes que a gente vê similaridade em todo o sistema Unimed, né? E aí, trazendo aí de volta a palavra para o Shida, dessa questão daquilo que é uma grande fortaleza do sistema Unimed, né, que é a presença nacional, que é a rede credenciada, mas que em alguns momentos é a nossa maior fragilidade. Eu sei que isso é um tema que se debate muito dentro do sistema Unimed, que é esse grande valor, que é ser uma cooperativa, que é ter 350, 340 e poucas unidades em todo o Brasil. Como é que a gente faz para manter essa similaridade, esse grande valor que é aí do sistema Unimed? Legal. Uma das fortalezas que eu vejo da tua gestão, Shida, é essa questão de quebrar silos, né? Eu acho que as empresas hoje elas são organizadas em departamentos, mas acho que um trabalho incrível aí que a Cris está trazendo é justamente o desenvolvimento da colaboração, quando a gente fala de cliente entre os Unimedes, mas às vezes a gente encontra dificuldade, inclusive, de colaborar dentro da própria empresa a qual a gente pertence. E eu acho que a tecnologia dentro da Unimed CNU conseguiu e conquistou um espaço bastante importante. Mas, ao mesmo tempo, é um desafio, porque quando a gente fala de colaboração, a gente está falando sobre ego, a gente está falando sobre poder, a gente está falando sobre vários aspectos que não são fáceis de lidar, porque são aspectos humanos. Então, eu queria que você trouxesse um pouco para a gente como é que você conseguiu, e é um trabalho que eu sei que não findou, ele é um trabalho contínuo, né? Fortalecer as parcerias ali com as áreas internas, com outras Unimedes, parceiros estratégicos, e trazer esse olhar de resultado, porque nem tudo é sobre o custo da tecnologia, mas grande parte a gente está conseguindo cada vez mais mostrar, né, além da visibilidade, também trazer os resultados de forma mais consistente. Essa é uma maturidade que a gente vai conquistando com o passar do tempo. Então, queria ouvir um pouquinho da tua experiência sobre essa questão de quebrar silo, lidar com poderes, né, dentro daquilo que você pode compartilhar conosco. Bom, acho que esse é o ponto que, para mim, né, tecnologia, desde que eu iniciei há muito tempo atrás, né, sou engenheiro por formação, né, eu não comecei minha carreira em tecnologia. Então é isso, eu tenho um viés de processo e de negócio, né, e de estratégia de negócio muito forte. Então, para mim, tecnologia, ela já nasceu com esse propósito. Ela tem que criar valor para o negócio, ela tem que ter um posicionamento mais estratégico e não simplesmente ser uma área, né, que vai trabalhar na reatividade ou, desculpa a palavra forte, mas na vitimização, né? Acho que a gente tem aqui que realmente, né, colaborar
como a todo momento, desde o analista mais júnior do nosso time, ter essa pegada de contribuição de valor para o negócio. Mas para isso também não tem jeito. A gente tem que estar muito próximo e não só próximo, transformar todo o direcionamento estratégico em ações efetivas aqui dentro. E uma coisa que a gente sempre provoca é que ninguém faça nada aqui dentro sem entender antes o motivo, criação de valor envolvida, porque a TI também tem que contribuir até na forma de entregar. Então, isso tudo, ela acaba ajudando muito na convergência entre as áreas, porque a nossa pauta não é tecnologia, a nossa pauta é como a gente ajuda a atingir exatamente cada objetivo estratégico desenhado na organização em conjunto. Muitas vezes é mobilizando não só uma, duas áreas, mas a empresa inteira. Então, a gente acaba também, acho que esse é um papel que não é só da área de tecnologia, mas envolvendo todas as áreas de apoio, todas as áreas core, né? Mas é um pouco dessa visão sistêmica, de não ter receio de quebrar paradigmas. A gente vai encontrar muitas reações, muitas resistências, né? E acho que esse é o nosso papel de ser um agente muito forte de gestão de mudança, né? A gente brinca internamente que, né, com toda a empresa, projetos é muito mais uma gestão de mudança, a dificuldade, do que o técnico hoje. Técnico a gente tem conseguido evoluir muito bem, a gente tem conseguido estruturar, até porque nós estruturamos nosso time no conceito de bimodalidade, né? Então a gente tem uma área de arquitetura e soluções e olhando muito a estratégia, o cascateamento, olhando o ciclo de vida de uma solução antes dela nascer, antes dela começar um projeto, né? Eu já saber qual vai ser o meu impacto lá na operação. Então, isso tudo, a comunicação transparente, o alinhamento de expectativa a todo momento, ela vem evitar as frustrações e fortalece a convergência de toda a empresa. Então, quando eu digo toda a empresa, né, eu extrapolo isso como um sistema Unimed também. Hoje nós conseguimos trabalhar com uma sinergia muito positiva junto com as casas nacionais para poder ajudar o sistema Unimed. Então, esse acho que é o ponto, né, que é esse senso de dono, né, esse foco, essa quase que uma obsessão, né, para criar valor a tudo que a gente está fazendo. Peraí, se o time hoje recebe uma demanda, eles não conseguem entender quais são as alavancas estratégicas e as alavancas de criação de valor, volta e rediscute. A gente acaba nem trazendo, né? Por quê? E a gente não está discutindo tecnologia, estamos discutindo valor ao negócio. Então, quando a gente tem esse tipo de pauta de discussão, ela naturalmente traz para uma convergência, né? E sem receio de fazer essa provocação de quebrar alguns silos, quebrar as resistências, né? Porque é como se fosse o senso de dono de uma empresa. Se eu fosse o dono, como que eu atuaria, né? Então, esse é o modelo que a gente vem trabalhando muito forte aqui dentro, e realmente ser uma TI muito propositiva nesse aspecto, trabalhando sempre muito próximo da área de processos, de todas as áreas de back-office também, né, da organização, para a gente ter essa celeridade. Não adianta ser só uma TI rápida se tudo não acompanha, né? Porque o nosso objetivo não é fazer o papel da TI. Nosso objetivo é trazer o resultado que cada demanda, cada projeto, né, tem como objetivo entregar, tá? Legal. Obrigada, Shida, por esse compartilhamento aí, que eu sei que é bastante desafiador, né, especialmente num ecossistema como esse, mas a gente conversa muito e não é diferente na ViaFlow. Eu acho que grandes empresas aí do mercado, da mesma forma, fala-se muito, você é um líder, né? Então, assim, o papel da liderança dentro desse processo como um todo, né? Porque a grande parte do que você lidera, você tem que cascatear isso para chegar lá na ponta, né?
Então, na tua visão aí, qual o papel da liderança aí do teu time hoje, né, que é um time de mais de 100 pessoas aí que está puxando essa frente, né, dentro da Unimed, de todo o ecossistema, e como você consegue ter os ritos aí, né, para compartilhar com o teu time, porque é muito de comunicação e comunicação e comunicação para conseguir chegar até onde precisa se chegar, né? Então, qual é a tua experiência sobre isso aí dentro da tua visão, né? O papel da liderança nesse processo? Bom, acho que a liderança, de uma forma geral, né, ela tem que ajudar a empresa, né, ajudar a equipe, né, a fluir. Acho que esse é o primeiro ponto, né. Então, acho que desde fazendo todo o cascateamento e orquestração da estratégia, do momento, né, das informações, até mesmo também ajudar a imprimir uma cultura que a empresa precisa para esse direcionamento, para esse apetite estratégico que ela deseja, né? E trabalhar muito com o time, né? Então, vai desde do aspecto de formar uma equipe com pleno engajamento, pensando já aquilo que eu comentei anteriormente, né? Desde o analista mais júnior, ele ter a mesma pegada, ele ter o mesmo engajamento, ele ter a mesma sintonia que a gente precisa para rapidamente, né, trazer esse movimento positivo, né, e fortalecer esse movimento positivo dentro da organização. Então, isso a gente acaba trabalhando através de grandes rituais, né, cascateamento, desde rituais para dentro do time, como para fora. Então, a gente tem rituais recorrentes com cada superintendência, discutindo estratégia. Não é uma pauta de discussão de problemas, porque problemas é o que eu falo, nós temos outros rituais que tem que resolver na hora. Porque essas pautas são fundamentais, né? É onde a gente mantém realmente uma área de tecnologia próxima do negócio, que eu costumo falar, a área de TI que ela está acelerada ou antecipada, ela está gastando dinheiro na empresa desnecessariamente. A área de TI, ela não pode nem pensar em estar atrasada. Por isso que esses rituais são fundamentais para a gente estar par e passo com o negócio, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto, tá? E com relação à equipe também, esse cascateamento, nós atuamos muito forte para que a gente tenha uma equipe enxuta, porque nós hoje, na nossa superintendência, nós temos não só a área de tecnologia, tanto para a operadora como para os recursos próprios, mas também uma área de inovação, uma área de inteligência de dados, né? Trabalhando muito forte dentro da organização. Então, a gente acaba tendo uma estrutura mais enxuta também, comparado ao mercado, né? Mas é uma estrutura muito funcional, no conceito que eu gosto de usar, né? Make or buy, com uma governança robusta. E que, com isso, a gente consegue também trabalhar que esse time todo, né, atue de uma forma bastante produtiva e engajada, tá? Como? Também trabalhando com a equipe. Então, desde que entrei aqui, já aplicamos também uma metodologia aqui do Ninebox, uma metodologia de mercado, mas a gente acompanha. Anualmente avaliamos todo o time, saímos com PDIs de cada um deles, os que estão com baixo desempenho saem com um plano de ação de 3 meses de reação junto com o nosso RH, né? E aqueles que têm um alto desempenho são os elegíveis à meritocracia, o alto potencial, ela entra no nosso pipe de acompanhamento de plano de sucessão, né? Porque eu tenho que pensar nisso tudo também, né? É através deles que eu vou entregar. Preciso desse time super engajado, né? E muito bem orientado. E mais do que isso, o mercado de tecnologia, principalmente aqui, né? Acho que no Brasil todo, mas em São Paulo é muito competitivo. Se eu não cuidar desta base e da base de formação, né, fica inviável ficar competindo com o mercado meramente pelo salário. Então a gente cria também todo um trabalho de ter trilhas de carreiras, o
clima positivo, né? E que isso que a gente tem conseguido manter o nosso índice de turnover muito baixo, o nosso time, e com isso a gente consegue dar continuidade também, né? Eventualmente tem alguma saída de alguma camada de liderança, hoje a gente consegue subir dentro da estrutura rapidamente, porque nós temos todo um trabalho de trilha de carreira, né? Então isso acaba ajudando, e acho que esse é um papel também da liderança, de, de estruturar o como, né? O como a gente vai fazer tudo isso e da melhor forma, né? Então, vai desde pequenas, a parte mais técnica, como também o comportamental. Então, nós como líderes também temos que imprimir, não adianta nada eu falar da boca para fora e o meu comportamento não condiz, né? Aquilo que a gente fala muito, eu falo muito com o time, problemas nós temos que trazer para a pauta e resolver. O que muda é o como a gente resolve. Na casa, nós temos problemas com os familiares, mas é o como resolve, faz diferença. Então, o como entrega, ela impacta na minha avaliação deles. Eles são avaliados no como entrega, não só com o entregar. Não só deixando um rastro de sangue, ela não vai ter um desempenho adequado, né? Então, isso tudo é o que movimenta, isso tudo que faz girar também, né? A dinâmica que a gente precisa para fazer essa orquestração e ter esse time mais competitivo, mais enxuto, né? E super engajado a todo momento, que é o que a gente tem conseguido, né? Com esse mesmo time fazer uma evolução contínua de processos, né? De tecnologias, né? E tudo mais aqui, ajudando a Unimed CNU. Legal. Shida, grande parte aí do que a gente vem falando é como que eu consigo acelerar entregas de tecnologia, né? Então, é um desafio aí que você está trazendo das lideranças. Então, a conta é complexa, né? São várias pessoas, vários processos, né? Estratégia. Então, tudo isso entra num caldeirão e a gente tem que administrar tudo isso. Cris, queria te perguntar um pouco sobre a diferença de porque para fazer um projeto de automação, a gente conversa muito sobre isso. Geralmente eu preciso não automatizar o caos, mas às vezes redesenhar esse processo, revisitar esse processo. Práticas antigas trazem a automação, o mapeamento de processos como uma possibilidade, mas a gente vem aplicando aí no dia a dia o design como uma forma poderosa dentro da esteira de automação para poder revisitar esses processos. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho qual é a principal diferença, né, entre mapear um processo e fazer o redesign desse processo, ou olhar este processo sobre o olhar de jornada. O que você vê aí como principal diferença? E também, se puder falar de percentual de redução de tempo nessas duas atividades, acho que é interessante, né? A forma colaborativa com que se faz, enfim, até eu posso contribuir também um pouquinho nessa tua resposta, mas queria te ouvir inicialmente. Legal, Grazi. Eu acho que partindo ali do que o Shida traz, né, das alavancas de negócio, da alavanca de estratégia e de como que a gente pode eliminar também eliminar não, né, mas assim, diminuir os silos dentro da organização, o mapeamento de jornada contribui muito, né? Então, quando a gente coloca ali uma atividade de mapeamento de jornada, lembrando sempre que o mapeamento de jornada ela é uma visão sistêmica, né? Ela traz do início ao fim. Então, vou dar um exemplo aqui que todo mundo que está do sistema Unimed conhece, uma jornada de mapeamento de acesso à rede. Como é que este indivíduo, como é que este beneficiário faz, e a gente traz essa proposição para os times internos, ajuda esse time interno a olhar com uma visão sistêmica, ou seja, eu tenho um objetivo, mapear uma jornada deste indivíduo que precisa acessar a rede, precisa de alguma forma a gente dar uma consulta, um exame, um procedimento. Quando a gente traz isso para os nossos times internos, eu vou colocar lado a lado todas as áreas que fazem parte desta jornada. E isso ajuda essas pessoas a entender o impacto das suas ações como área nas ações das outras áreas. Então, o mapeamento de jornada nos traz essa visão sistêmica.
E o mapeamento de processo, muitas vezes, ele vai pegar uma parte desta atividade, como eu coloco disponível no guia médico determinada pessoa, né? Como é que eu faço, então, para que este guia médico esteja atualizado? Então, o mapeamento de jornada, ele traz essa visão sistêmica e o mapeamento de processo, ele nos traz aquela atividade específica, né? Então, quando a gente propõe um redesenho de processos, a gente propõe que essas pessoas, elas tenham esta visão de jornada para entender, então, como este beneficiário ele faz para atingir o seu objetivo e eu desenho o fluxo das atividades a fim de que eu promova uma melhor experiência para este usuário, vamos dizer assim, né? Porque bem o Shida trouxe, não é só o beneficiário, mas também podem ser as nossas áreas internas que utilizam os nossos sistemas internos para dar essa experiência para o cliente, tá? Então, basicamente, é essa a diferença. Quando eu trago essa visão sistêmica, me ajuda, né? O mapeamento de jornada me ajuda a que as áreas conversem entre si, entendam os impactos que elas têm, para que depois, então, a gente faça esse redesenho de processo, de fluxo de atividade, sempre lembrando naquilo que o Shida trouxe, alavancas de estratégia e alavancas de geração de valor para o negócio. Eu acho que tem um ponto que eu implementaria também, Cris, que é o olhar, né? O olhar da jornada é sempre o olhar de quem usa. O olhar de mapear processo, geralmente é o olhar de quem executa, né? Então, o olhar a jornada é a gente ter o cliente no centro, né? Seja ele qual for, seja o cliente interno, seja o cliente externo, mas é sempre olhar sobre a perspectiva do que realmente importa para o cliente, né? Porque às vezes a gente acha, vou fazer uma determinada coisa, mas quando vai olhar, não tem tanto impacto nem no negócio, e nem na percepção da experiência, né, e na experiência do cliente, né? Então, acho que também isso é um acelerador. Queria convidar Grazi, para. só Oi. fazendo um ganchinho aqui, complementando, né, que o nosso tema aqui é do desafio à oportunidade, criando valor para o negócio com tecnologia. O que a gente tem percebido que quando a gente traz essa perspectiva de gerar valor para o nosso cliente, para o nosso usuário, a tecnologia, ela faz muito mais sentido, né? E aí, Shida, depois, né, obviamente, tu pode falar muito melhor que eu. Então, quando a gente traz essa perspectiva, a gente internamente consegue mostrar para nossas lideranças que isso faz mais sentido, que isso gera mais valor e que isso vai ter um impacto mais positivo lá no nosso resultado, né? Então, essa visão que a gente traz, né? Desse o que é importante para o cliente, seja ele, como tu diz, interno ou externo, nos ajuda a encontrar e ter mais assertividade aonde a gente vai investir os nossos recursos, não só financeiros, mas do nosso tempo mesmo, né? Que ele é tão escasso. Então, só fazendo, desculpa aí, essa Não, e complementação. proporciona investimentos mais conscientes em tecnologia, né? Projetos que não terminam, enfim, nesse sentido também, né? Eu estou investindo em algo que realmente eu tenho certeza que vai trazer valor para o negócio. Pode complementar, Shida. Não, é exatamente essa visão da parte de design, a gente acaba olhando muito, também, muito, de uma forma muito mais clara, né? Onde realmente estão as oportunidades e as dores a serem resolvidas? Às vezes não está na área demandante. Se eu resolver algo atrás, ela já evita. E mais do que isso, ela também nos dá uma melhor efetividade na definição de qual a melhor ferramenta, qual a melhor solução, como a gente vai, né, modelar o todo da entrega também. Porque, às vezes, eventualmente, pode ser uma parametrização, às vezes pode ser um workflow, às vezes pode ser um RPA, e, eventualmente, um agente com IA, né? Então, a gente acaba sendo muito assertivo em como a gente vai investir no nosso dinheiro e o retorno, né, sempre assim, o retorno envolvido em cada uma dessas demandas. Aqui, né, acho que vocês acompanharam muito bem a nossa esteira de RPA, ela é avaliada, né, no pós-audit, entrou em produção, ela é avaliada e mensurada o retorno real que ela está trazendo. Eventualmente, ela vai
está vinculado ao gatilho que desenhamos lá atrás, outras vezes nós temos uma surpresa também positiva de ter outros ganhos que a gente não tinha visualizado. Mas isso a gente consegue materializar e, em muitos casos, isso numa forma não só para RPA, mas geral, a gente numa esteira ágil de desenvolvimento junto com o nosso time de inovação, a gente tem uma esteira de testar rápido, errar rápido e posicionar rápido. Nós já chegamos a fazer pilotos, implantar, acompanhar de IA, e o que foi prometido de retorno não deu, nós tiramos. É orientação à criação de valor para o negócio. Ela não criava valor, ela prejudicava a criação de valor. Então, mas essa esteira de agilidade é muito importante e a gente só consegue ser ágil para tomar decisão se a gente tem informação, ok? Legal, convido para se juntar a gente aí, então, o Arthur. O Arthur é especialista em transformação, ele né, é profissional hoje que está atuando na UiPath, então ele está hoje representando a UiPath, que é uma referência mundial aí em automação, tem parceria estratégica aí com várias empresas no mercado, liderança dentro do Gartner. E aí, Arthur, o que você pode contar aí um pouquinho para a gente, né, complementar com esse bate-papo aí falando um pouco sobre essa jornada, né, porque eu acho que a UiPath também começou com essa questão especificamente de ser uma empresa RPA e hoje ela tem uma plataforma muito mais abrangente, muito mais ampla do que isso, né? Então, estamos junto aí, quero te ouvir. Obrigado, Grazi, pelo espaço. E, né? Acho que o nível de informação que foi compartilhado aqui, em termos de experiências, é extremamente rico. E o que eu posso complementar em cima, acho que faz um link muito como o Shida começou a conversa, que é uma das principais dores de todas as empresas, que é o como. Né? Então, como que eu vou trazer esse resultado? Como que eu vou visualizar isso tudo que vocês estão falando? Então, como eu faço esse design? Encontro os meus gargalos de verdade, onde eles estão, e trago esse valor para o negócio. Ter um parceiro de negócio ou implementador como a ViaFlow do nosso lado, fundamental nesse sentido, para trazer essa experiência na execução disso, mas também ter uma plataforma que contempla todos esses desafios é muito importante, né? O Shida mesmo acabou de falar, às vezes eu vou resolver isso com uma integração, às vezes eu vou resolver isso com um RPA, às vezes eu vou resolver isso com uma IA. Olha só, né? Em um exemplo simples, a gente falou aqui 3 tecnologias ou formas diferentes de você interagir com os sistemas da companhia. Cara, como que eu vou lidar com isso se cada situação dessa eu tenho que aprender sobre essa tecnologia, é um outro fornecedor, é um outro caminho. Então, uma fortaleza principal da UiPath, e acho que como tem sido bem sucedida essa parceria junto com a Unimed, é a nossa capacidade de falar todas essas línguas, né? Ou seja, integrar com todos esses sistemas. Eu preciso resolver isso aqui rápido através de uma API. A UiPath tem essa capacidade. Eu preciso agora interpretar documentos, né? Extrair informação de documentos que vem em PDF, ou às vezes vem uma foto no WhatsApp que o meu cliente enviou aqui para fazer um cadastro. A gente também tem essa tecnologia. Então, realmente ter uma plataforma que nos auxilia, independentemente dos nossos desafios, é muito importante. E aí eu gosto sempre de comentar, eu tenho esse slide, que é o dia a dia da área de negócio. Né? Então, desafios principais que eu gosto de citar da área de negócio. As constantes e rápidas mudanças nos requisitos. No dia a dia eu estou fazendo uma coisa de um jeito, amanhã chega uma determinação, uma regra nova, não visa qualquer outro órgão, mudou tudo que eu fazia, agora eu tenho que refazer todo aquele volume de trabalho. E ninguém liga perguntando, né? O que você acha? Vamos botar uma regulação nova? Shida, tudo bem? Você está preparado aí para receber? Você está com Só entra. Só entra e aceita, exato. E aí como que você se adapta a isso, né? Isso, obviamente, causa sobrecarga de trabalho e incapacidade de entregar esse serviço, né? Aí outro ponto, a ineficiência devido à falta de comunicação, e a gente falou disso entre as próprias áreas, né? Mas também entre os sistemas. Então, como a gente falou, no sistema Unimed, vocês, mesmo sendo uma
mesma marca, vocês têm sistemas diferentes para a mesma função, né? Esses caras nos Orquestrar falam. tudo isso, né, Arthur? Como que eu integro e extraio o melhor desses caras? Então, esse é um ponto de dor constante. E aí, obviamente, isso gera também atividades de alto volume e complexidade, né? Quando eu tenho essa pluralidade de sistemas e maneiras de interagir com ele. O que gera de impacto direto, violação de SLA, então não consigo entregar no tempo certo, né? E uma insatisfação geral das pessoas envolvidas, porque o Shida falou muito bem ali sobre como capacitar o time e motivar o time, que é muito importante para trazer essa inovação. Se o cara não se sente capaz de entregar o trabalho dele, porque os sistemas não se conversam, porque é uma atividade de alto volume, porque é extremamente complexo, ele sai. E aí você perde talentos, perde pessoas estratégicas, porque o processo em si está mal desenhado. Então, fazendo um link com a importância do design, né? E por último, extremamente importante e muitas vezes assim, ignorado, é dar visibilidade às partes interessadas sobre o que está acontecendo. Ou seja, ter governança, né? Eu posso corrigir um problema ali fazendo um script, criando uma macro, fazendo uma automação muito rápida e resolver aquela dor ali. Mas se eu não tenho governança, eu não consigo dar visibilidade. E aí, quando a minha direção, meu corpo diretivo pergunta, mas o que está acontecendo? Não sei. Isso cria uma dissatisfação, uma desconfiança, de maneira geral, né, do que está a operação, mostra um descontrole a ponto da pessoa pensar, peraí, mas o que vocês estão fazendo aí que ninguém sabe esse tipo de informação? Então é importante ter uma plataforma que te dê isso. E aí quando a gente fala sobre RPA ou automação de maneira geral, e a UiPath, eu acho que entra um ponto importante, que é, quando você está falando de processos, hoje a UiPath enxerga 3 personas envolvidas neles, que são, obviamente, primeiro, as pessoas hoje envolvidas, mas agora elas saem de um papel de executoras para um papel de liderança, então elas passam a liderar os processos delas. Outra persona, então, são os conhecidos robôs, né, ou RPA, como se diz, que vem para executar de fato essas tarefas, e aí, como a gente falou anteriormente, independente do sistema, ele vai integrar esse sistema, independente da tecnologia, ele vai conectar e vai extrair Os informação novos disso. colegas de trabalho, né, Arthur, que estão São contribuindo funcionários aí digitais. e acelerando bastante aí o dia a dia das pessoas, né? Perfeito. Só que esse funcionário digital, ele tinha um problema, né? Ou não um problema, mas ele não se propõe a fazer esse tipo de atividade, que era quando eu tenho uma complexidade ou eu preciso de algo mais cognitivo, necessariamente eu caía para um humano fazer essa análise, né? Então, entra essa terceira persona agora que a gente chama de agentes. Então, os agentes pensam, né? Dentro desse sistema, eu vou ter agora os humanos, então, liderando uma equipe tecnológica de robôs executando e agentes analisando e pensando. E aí a combinação disso é, como eu gosto de falar, a peça que faltava para a transformação digital, né? Então, na hora que você tem essas 3 pessoas trabalhando em conjunto, dentro de uma plataforma que te dá governança total, então, o que cada um desses robôs está fazendo? Qual o output que esses agentes estão me gerando? O Shida comentou do exemplo de um projeto de IA que falhou, né? Não trouxe o valor. Muitas das vezes isso é porque eu não tinha a governança sobre ele, então eu não sabia exatamente o output que ele estava gerando ou se ele realmente estava alcançando aquele resultado que a gente esperava. A nossa plataforma tem exatamente isso. Então, de novo, uma visão muito alto nível disso, e eu acho que complementa tudo que vocês estão falando, é esse, né? O como é ter uma tecnologia, uma plataforma real que é capaz de falar com seus sistemas, ou seja, não é mais uma ferramenta para vocês lidarem, é uma ferramenta que interage com todas elas, né, e traz o valor esperado, e ter um parceiro de implementação estratégico, né, que entenda o negócio de vocês. Então, você viu a Cris comentando as dores da Unimed, ou seja, como ela conhece vocês, porque
Para transformar o processo, eu preciso entender do processo. Eu não conheço nada do que vocês fazem, por mais que minha tecnologia entregue, eu não vou conseguir implementar isso dentro dela, se eu não conhecer vocês. Os Um processos. detalhe importante também sobre a plataforma, finalizando, para fazer esse design dos processos, esse entendimento, a plataforma UiPath também apoia vocês acelerando isso. Então, nós temos vários módulos ali que coletam essas etapas, esse passo a passo que as pessoas executam de forma automática. Nós temos o que o mercado chama de process mining, né, onde eu posso, através dos logs dos seus sistemas, fazer esse monitoramento. Então, o conjunto disso, né, experiência do processo e informação que os nossos processos geram, realmente vai conseguir trazer para vocês essa visão total dessa operação e aí atacar nos pontos estratégicos com uma única plataforma, porque, de novo, eu gosto de brincar que a nossa solução ela é a amiga de todas as ferramentas, né? Ela fala com todas, não importa a língua, se ela é francesa, alemã, se ela é API, se é data center, não importa, ela integra e fala. Legal? De novo, Legal, agradecer o obrigada. espaço. Obrigada pela contribuição, Arthur. E acho que a gente nunca perde quando a gente está junto. Gosto muito dessa frase. Ter parceiros aí estratégicos é sempre muito importante. E ninguém consegue ir longe, né, sozinho. A gente realmente sempre precisa compartilhar, colaborar para ser maior, né? A gente hoje sabe que no máximo 30% da população brasileira hoje tem a saúde, né, acesso à saúde através suplementar, né? Então, na prática, a gente sabe que existe um baita desafio. Eu já conversei com o Shida sobre isso, e hoje, nesse momento em que a gente esteve junto, a gente não está aqui única e exclusivamente pela tecnologia, mas acho que tem um propósito muito maior por trás, que é a democratização do acesso à saúde no nosso país. Então, mais do que estar aqui por compartilhar negócio, falar de tecnologia, existe um propósito lindo por trás. Eu queria agradecer imensamente, né, a participação do Shida, passo para você e para os comentários finais, e Cris também, porque eu acredito muito nisso, e a minha primeira conversa com o Shida foi, né, nessa pegada, né, de transformação e olhar para a sociedade, e por isso tem toda a minha admiração, Shida, pelo trabalho que você vem fazendo e por todo o propósito da própria Unimed com relação à saúde, né? Então, obrigada, Arthur, Cris, Shida, passo para você aí, Shida, para os comentários finais. Eu agradeço a oportunidade aqui, acho que eu também não posso deixar de agradecer a todas as áreas aqui da Unimed CNU, né, por aquilo que eu comento, né, todos nós juntos que estamos conseguindo fazer essas mudanças, e mais particularmente aqui relacionado à hiperautomação, a nossa área de processos aqui atua muito forte também junto com a gente, né, ela é a área que também, junto com a área de tecnologia, tem sendo bastante positiva nessa pauta de transformação. E é claro, né, a gente também tem, por uma questão de segregação de função, eu gosto de trabalhar dessa forma, a gente tem o time nosso da controladoria também, a todo momento nos apoiando nas análises, realmente, está dando retorno, está criando valor, não está, porque isso é fundamental, né? E ao todo o time, né, que a todo momento é o que eu comentei, é um time que brilha os olhos de estarem sempre engajados, tem desafios a todo momento, como o Arthur comentou, de regulatórios, até mesmo de projetos estratégicos novos, né? E rapidamente a gente mobilizar e convergir buscando atender, né? Sempre dentro da expectativa. Mas o que eu atender? Não é entregar um projeto, é isso que eu falo para o time. É como eu vou criar o valor. Às vezes eu vou ter que fatiar o projeto, mas eu vou entregar o valor, né? Obrigado novamente, Cris, Arthur e Grazi. Cris. Eu quero agradecer pelo convite de estar aqui dividindo esse painel, né, com Shida, Arthur e Grazi. Quero agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui conosco, né, de outras Unimedes, em especial aí todas que estão presentes. E eu acho tão bonito, Shida, uma liderança, agradecer ao seu time, né? Eu acho que para mim encerrou esse evento com chave de ouro, né? Então, gente, muito obrigada. Obrigada por todos estarem aqui.
Legal, Arthur. Opa, para mim já tinha encerrado. Não, novamente agradecer a oportunidade. Como eu falei, assim, o nível de informação que foi compartilhado aqui é riquíssimo, dava para fazer um masterclass, basicamente. Exato. Shida, muito obrigado realmente por compartilhar toda a tua experiência. E é isso, contem com a gente. Acho que para as outras Unimedes que estão nesse começo de jornada, vocês estão vendo como a gente pode acelerar para vocês esse processo, né? Tanto no lado tecnológico como no lado estratégico, né? Temos muita experiência nesse sentido. Até fazendo um adendo, vi o formulário que foi encaminhado aí no chat. Por favor, compartilhem as informações lá, porque isso vai ajudar muita gente em como auxiliar vocês, exatamente quais são as dores de vocês específicas, e aí poder realmente apoiá-los de forma bem estratégica, tá? Então, contem conosco para isso. De novo, Legal, muito e obrigado. seguindo a linha de agradecimento, acho que agradecer as pessoas que escolheram estar conosco, a gente falou muito sobre tempo, então quem esteve aqui, agradecer também, obviamente, ao tempo das pessoas que estiveram aqui no painel com a gente, e seguindo na linha de agradecer o time, quero agradecer a todo o time ViaFlow que fez isso acontecer, porque por trás, né, desse painelzinho aqui, eu acho que tem uma galera que trabalhou arduamente para a gente estar aqui, então, muito obrigada por a gente ter conseguido fazer essa entrega, né? Eu acho que ela é muito valiosa e certamente vai ser um legado aí que vai ficar com essa troca que a gente teve hoje de negócio para a tecnologia, né? Transformando desafios em oportunidade. Obrigada, gente, e até a próxima.